Você já consagrou seus olhos para Deus? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os olhos. Os olhos, como disse Leonardo da Vinci, são as janelas da alma. Então, através dos nossos olhos, nós enxergamos esse mundo, nós temos contato com as coisas, e é exatamente por isso que nós precisamos consagrar os nossos olhos para Deus. Olha só o que a palavra vai falar lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 ao 23, que diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Irmãos, os olhos, eles são extremamente importantes para a nossa vida. E uma coisa que eu percebo é que muitas vezes nós esquecemos de consagrar os nossos olhos para Deus. E tem um texto lá em Jó muito interessante, né? Que Jó fala que ele fez um pacto com os olhos dele para não olhar para uma virgem. Jó, que era um homem íntegro, um homem que tinha um coração voltado para Deus, Jó ele fala que ele fez um pacto com os olhos. Ele consagrou os olhos dele para não contemplar uma mulher. O que é que fala isso sobre Jó? Mostra que Jó ele tinha uma preocupação em estar em eterna vigilância. Então Jó estava vigiando o que ele olhava. Quem dirá nós em nossos dias, onde temos acesso a tantas coisas aqui nas redes sociais, nós temos o celular na palma da nossa mão, onde nós podemos acessar muitos conteúdos no Instagram, no YouTube, na internet, e nós podemos estar vendo coisas que não agradam ao Senhor. O servo de Deus, ele precisa ter os olhos consagrados, ele precisa olhar apenas para aquilo que compete, que agrada o Espírito Santo. Tem um texto lá em Eclesiastes 1:8, que vai dizer que os olhos não se saciam de ver. A natureza humana ela é insaciável. Nós temos tanta informação em nossos dias que nós estamos sempre buscando algo para nos distrair, sempre buscando algo para nos entreter. Então, se os nossos olhos eles não estiverem voltados para Cristo, eles serão olhos maus. E esses olhos, eles nos conduzirão às trevas. É isso aqui que o próprio Senhor Jesus ele fala no texto de Mateus capítulo 6. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha só o impacto disso. O quanto os olhos maus, quanto um olhar errado, quanto um olhar fora daquilo que Deus quer, pode nos levar para um abismo e para um buraco. Por isso que exatamente nós precisamos fazer um pacto com os nossos olhos. Vocês lembram de Eva? O que aconteceu com Eva? Aquele texto ele é muito impactante no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, que diz: E viu, olha só, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então perceba onde Satanás atacou Eva. Atacou diretamente no que ela estava vendo, atacou nos seus sentidos, atacou na esfera das emoções através do olhar, do querer, né, do cobiçar. Então ele fez com que Eva cobiçasse aquele fruto, porque ele era agradável aos olhos. Eu sempre costumo falar que o inimigo ele nunca vai atacar trazendo algo feio. Ele sempre vai trazer algo bonito. Vai ser sempre algo agradável, atrativo. Essa é a estratégia do inimigo. Sempre colocar coisas agradáveis aos nossos olhos. Com Davi não foi diferente lá em 2 Samuel. Davi, ele estava no terraço, ele estava fora do propósito de Deus, porque ele estava em casa, descansando no conforto, enquanto o seu exército estava na guerra, Davi estava descansando. E aí ele foi lá no terraço, e aí ele avistou aquela mulher se banhando, e quando ele viu aquela mulher, ele ficou enfeitiçado, ele ficou louco, ele ficou cobiçando aquela mulher, ele não tirou aquilo da mente dele. E aí tem uma frase muito interessante de Lutero, que Lutero diz assim: nós não podemos impedir que uma ave, ela voe sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que uma ave faça um ninho na nossa cabeça. É muito comum, né, a gente às vezes olhar para algo, não porque a gente queria, mas porque passou, porque algo passou na nossa frente, porque a gente viu na internet rápido. Agora, se a gente alimenta aquele pensamento, se a gente permite que o inimigo comece a gerar um sentimento dentro da gente por conta do que a gente viu, aí sim está o problema. E foi o que aconteceu com Davi. Ele viu, agora, ele permaneceu olhando, ele cobiçou, e aquela cobiça levou a algo muito pior, que foi o assassinato de Urias, que foi ter gerado um filho. Então ele trouxe de fato ali um problema muito grave através do olhar, assim como Eva também. Então a queda de Eva foi porque ela desejou, ela cobiçou, aquilo era agradável aos olhos. Da mesma forma, a queda de Davi também foi gerada por isso, pelos olhos, pela cobiça. Eu sempre lembro, né, da epístola, a primeira epístola de João, quando fala: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Irmãos, os olhos, esse assunto dos olhos é algo muito sério.
Por isso nós precisamos pedir ao Senhor olhos consagrados. Senhor, consagra os meus olhos para ti, Senhor, para que eu possa ver a tua face, ver a tua beleza, para que eu possa estar com meu coração voltado a ti. Muitas vezes nós não entendemos a importância de consagrar. Tem um texto lá em Romanos também que Paulo fala que nós devemos consagrar os nossos membros para Deus. Os nossos membros que outrora, quando nós estávamos perdidos, fora de Cristo, os nossos membros eles eram usados como instrumento de injustiça, Paulo vai dizer isso. Então, quando nós estávamos fora de Cristo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, esses membros, eles eram utilizados para fazer o mal. Mas agora que nós estamos em Cristo, os nossos membros, os nossos olhos, boca, ouvidos, mãos, pés, eles devem ser separados para o Senhor. Depois faça uma pesquisa na palavra, digite aí olhos, né, versículos com a palavra olhos e medite sobre isso. Digite versículos que falam sobre mão e medite sobre isso. Pés, os nossos pés, eles têm que ser pés que caminhem o caminho do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus olhos é a tua palavra. Quando estávamos distantes do Senhor, distantes de Cristo, os nossos pés eles caminhavam para aquilo que não agradava a Deus. Quando estávamos distantes do Senhor, os nossos olhos contemplavam aquilo que não agradava a Deus. Só que agora em Cristo, sendo novas criaturas, nós precisamos treinar os nossos olhos, exercitar os nossos olhos, exercitar os nossos membros para o Senhor. Isso fala de disciplina espiritual, irmãos. Cabe a nós uma responsabilidade de fazer um pacto com os nossos olhos, de não contemplar aquilo que agrada ao Senhor. Em outros vídeos eu vou abordar um pouco mais sobre outros aspectos, né? Que eu estou falando de olhos, mas depois eu quero falar também sobre os ouvidos, também quero falar sobre os nossos lábios, né? Sobre a nossa boca, sobre a nossa fala. Todos os nossos membros precisam ser consagrados ao Senhor, e isso fala sobre vida. Isso fala sobre separação para o Senhor. Então, se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo será mau. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então nós precisamos pedir, Senhor, consagra os nossos olhos. Eu consagro os nossos olhos a ti. Separa os meus olhos para o Senhor. E aí tem um texto bem interessante também, ainda relacionado à palavra olhos, que a gente vê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 29. Olha só a radicalidade desse assunto. Olha o que Jesus fala. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado do inferno. Olha só a radicalidade da consagração ao Senhor. Obviamente aqui Jesus não está pedindo para a gente arrancar os nossos olhos, mas ele está sendo radical, mostrando o quanto os nossos olhos são importantes. Que se os nossos olhos estão impactando o nosso avançar na nossa jornada cristã, nós precisamos, de fato, sermos radicais contra isso. Porque os olhos, eles são a janela da alma, sempre lembre disso. Tudo aquilo que você contempla, tudo aquilo que você olha, isso vai ditar muito a sua vida. Nós precisamos nos separar para Deus, nós precisamos nos consagrar para o Senhor. Nós estamos vivendo dias, irmãos, cada vez onde as pessoas, os cristãos, eles estão se afundando na pornografia, onde essas pessoas elas contemplam. É um pecado do ver, do contemplar, um pecado do coração, em contemplar a luxúria, o prazer. E isso tem adoecido e matado muitas pessoas espiritualmente. Então, consagrar os olhos é um assunto extremamente importante. Consagre os seus olhos para Deus. Faça essa oração. Essa é uma oração que todo cristão precisa fazer. Isso não é um assunto fácil. Falar sobre isso não é fácil, porque todos nós lidamos com essa dificuldade no nosso dia a dia e na nossa jornada cristã. Eu não sei qual a luta que você tem em relação a isso, mas peça ao Senhor. Consagre, ore todos os dias, pedindo ao Senhor para que te dê olhos que contemplam ao Senhor. Eu lembro sempre de Isaías, né? Isaías, no capítulo 6, o próprio Isaías diz, né, que na morte do rei Uzias, ele fala, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. E Isaías, quando ele vê o Senhor, quando ele contempla a face do Senhor, ele vê quão miserável e pecador ele é, e ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então isso mostra que Isaías, ao contemplar o Senhor, ele reconheceu o quão miserável ele era, o quão pecador ele era. Quando nós temos olhos separados para Deus, nós contemplamos a face do Senhor e nós vemos quão miseráveis nós somos. Mas quando nossos olhos não estão consagrados ao Senhor, nós nos distanciamos dele. Nós nos separamos do propósito dele. Então, irmão, se essa mensagem falou com você, se isso é uma dificuldade para você, ore isso ao Senhor. Peça a ele. Tire um tempo, ore diante desse assunto. Peça ao Senhor que te dê olhos que contemplam a face dele. E olhos que não se agradam de olhar o mal. Então, muitas vezes as pessoas ficam assistindo notícias, né, de morte, assassinato e tantas coisas ruins. E elas estão ali, né, adoecendo a sua mente, a sua alma, porque elas estão contemplando aquilo que não agrada ao Senhor. Vendo pornografia, vendo coisas na internet que não são agradáveis.
A nossa mente, ela precisa ser uma mente cada vez mais purificada para o Senhor. E aí eu finalizo com Filipenses capítulo 4, que diz: tudo que é bom, tudo que é lícito, seja nessas coisas que vocês foquem o pensamento de vocês. Foquem o pensamento de vocês no que é lícito, no que é bom, contemplando o que é bom, contemplando as coisas do Senhor. Eu sei que não é fácil, com o celular na mão, com a internet, isso é uma luta que eu também tenho que lidar diariamente. De perder muito tempo em rede social. Isso é algo que eu preciso levar diante de Deus. Mas é um assunto que todos nós precisamos tratar. A consagração, sermos parecidos com Cristo, vai pedir de nós uma consagração total dos nossos membros. Amém, irmãos? Então, ore ao Senhor pedindo que Ele consagre os seus olhos para Ele mesmo, que você tenha uma vida espiritual, que você tenha uma vida sadia, que você contemple o que de fato é agradável ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Também se inscreva aqui no meu canal, porque fazendo isso, essa mensagem chega a muito mais pessoas. E eu tenho certeza que de alguma forma pode ser útil. Amém? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.